Saudações! Eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula que tem como tema a emancipação política do Brasil, parte 2, nós falaremos sobre a vinda da família real para o Brasil e a independência do Brasil. A nossa aula se divide nos seguintes momentos. Introdução, vamos entender, o que levou à vinda da família real no Brasil e o processo que culminou na independência do Brasil. Falaremos também sobre as causas, os desdobramentos e as consequências. Eu desejo para todos bons estudos. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte na França, alteraram-se as relações políticas e econômicas na Europa. Ou seja, Napoleão Bonaparte ele assume o poder na França com um golpe de Estado, o 18 Brumário, e a partir desse momento ele implanta uma nova forma de governo, consulado. E através do consulado ele realiza várias reformas administrativas, educacionais, econômicas, o que transforma a França em uma potência a nível regional. E daí, no entanto, como a situação política da França estava estável, Napoleão Bonaparte, através de um plebiscito, em 1804, ele torna-se imperador dos franceses. E com isso, ele passa a procurar expandir as barreiras do seu império. E daí, no entanto, Napoleão Bonaparte, ele basicamente conquista vários países europeus. O único país que conseguiu resistir à dominação de Napoleão Bonaparte foi a Inglaterra. Então, como Napoleão não conseguiu conquistar a Inglaterra, ele tentou, dificultar as relações comerciais da Inglaterra com o continente europeu. Ele decretou uma lei denominada Bloqueio Continental e, por essa lei, os países europeus estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. O país que ousasse desobedecer à determinação francesa teria o seu território invadido e a monarquia reinante estaria deposta. Então, Portugal, como ele sempre foi um tradicional aliado da Inglaterra, ele recusou-se a participar do bloqueio. Então, houve o seguinte: o governo de Portugal, ele transferiu-se para o Brasil. A partir do momento da vinda da família real para o Brasil ele tornou-se o centro do Império Português. E dentro desse processo, senhores, essa vinda para o Brasil, ela foi toda ali assessorada pela Inglaterra. E, no entanto, com a vinda da família real para o Brasil, houve melhorias em diversos setores, conforme nós veremos nesta aula. Dentre as causas que levou a família real a vir para o Brasil, nós podemos citar o expansionismo napoleônico. Então, Napoleão Bonaparte, a partir do momento que ele se torna o imperador da França, ele passa a conquistar todos os países ao redor. E com isso, ele depõe os antigos monarcas e substitui por membros da sua família. Napoleão ele procurou adotar isto como medida para que assim ele pudesse manter uma paz em seus domínios, porque ele colocava em cada monarquia um membro da família Bonaparte, exatamente com este propósito. Outra causa que nós podemos citar, que culminou com a vinda da família real para o Brasil, foi o bloqueio continental. Aquele bloqueio no qual os países que ousassem negociar com a Inglaterra teriam o seu território invadido e a sua monarquia deposta. Como o governo de Portugal recusou-se a respeitar o bloqueio, a solução foi fazer o quê? Fugir para o Brasil. E dentro desse processo, o território português foi invadido pelas tropas francesas em 1807, sob o comando do general Junot. Dom João, quando ele foge para o Brasil, ele traz toda a sua corte, aproximadamente 15 mil pessoas,
E em 1808 ele chegou em Salvador. Então, primeiramente, Dom João VI, ele vai para Salvador, porque Salvador era o principal centro político do Brasil, se informar dos acontecimentos que estavam ocorrendo na colônia, e já no mês de março ele estava no Rio de Janeiro. Tanto que um dos problemas que houve para acomodar essas 15 mil pessoas foi a questão das moradias, a questão da infraestrutura. Como não havia casas para toda a corte portuguesa, a solução foi a seguinte: o governo de Portugal selecionou as melhores casas, acomodaram a corte portuguesa e os proprietários foram para a rua. Tanto que eles tinham como costume, né, até colocar nas casas selecionadas as iniciais PR, que significava príncipe regente. Só que o povo entendia como ponha-se na rua. Ou seja, o povo entendia que ele perdeu a casa para um membro da corte portuguesa. E Dom João VI, quando ele chega no Brasil, se instala no Rio de Janeiro, uma das leis que foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil, ele havia decretado nessa ocasião, que foi a abertura dos portos ao comércio com as nações amigas, ou seja, a partir desse momento, as nações que seriam amigas do Brasil, principalmente a Inglaterra, poderiam negociar diretamente com o Brasil, sem a intermediação de Portugal. A abertura dos portos significou o fim do Pacto Colonial, porque pelo Pacto Colonial, tudo que o Brasil precisava de comprar, ele era obrigado a comprar de Portugal. O Brasil ele não tinha a liberdade comercial. Ele não podia comercializar com outro país, a não ser que fosse Portugal. Com a vinda de Dom João VI para o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro ela recebeu uma série de melhorias. Então, dentre essas melhorias, nós podemos citar a criação de um jardim botânico, nós podemos citar, sobretudo, a criação de um teatro, a criação da Real Biblioteca, nós podemos citar também a criação das escolas de medicina, nós podemos citar também a criação do Banco do Brasil. Então, ou seja, Dom João VI ele criou toda a infraestrutura administrativa para o Brasil. Então, com isso, como o Brasil ele era um importante parceiro da Inglaterra, Brasil indiretamente, quero dizer que Portugal, mas como o Brasil ele se tornou a sede do Império Português, todas as decisões estavam centralizadas no Brasil. Portugal estava invadida pelas tropas de Bonaparte. Só que, porém, as tropas francesas elas encontraram uma enorme resistência por parte da população, que com os ingleses conseguiu expulsar as tropas francesas do território português. Só que em 1810, a Inglaterra, aproveitando da situação, ela obrigou a Portugal a assinar 2 tratados. O primeiro deles é o Tratado de Comércio e Navegação. Por esse tratado, a Inglaterra teria exclusividade no comércio português. Então, ou seja, as mercadorias portuguesas, elas pagariam cerca de 16% de imposto. As mercadorias de outros países, elas pagariam cerca de 24% de imposto. E já as mercadorias inglesas, elas pagariam apenas 15% de imposto. Então, ou seja, as mercadorias inglesas pagariam menos impostos do que o próprio governo de Portugal. Tanto que mercadoria portuguesa pagava 16%. Mercadorias de outros países pagariam 24%, enquanto que as mercadorias inglesas pagariam apenas 15% de imposto. E o outro tratado é o Tratado de Aliança e Amizade. Por esse tratado, todos os ingleses que estivessem dentro do território português, ou seja, dentro do Império Luso, eles não iriam se submeter às leis portuguesas. Se algum inglês infringisse uma lei, ele deveria ser julgado de acordo com as leis inglesas por juízes ingleses. E, inclusive, o Tratado de Aliança e Amizade garantia aos ingleses a liberdade de culto,
porque os ingleses, né, eles seguem o protestantismo, enquanto que o governo de Portugal seguia o catolicismo. Então, dentro do Tratado de Aliança e Amizade, existia uma cláusula ali que definia, sobretudo, a liberdade religiosa para os ingleses residentes no Império Português. Em 1815, o Brasil ele foi elevado à categoria de Reino Unido. A partir desse momento, o Brasil estava em nível com Portugal. Então, ou seja, o Brasil ele não era mais uma colônia. O Congresso de Viena foi uma reunião dos países, né, que venceram Napoleão Bonaparte. E nesse congresso, né, foi restabelecida as fronteiras dos países anteriores à Revolução Francesa. E nesse congresso, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E dentro, né, do processo político, Dom João VI ele enfrentou duas revoltas, duas reações. A primeira delas foi a Revolução Pernambucana de 1817, que ela teve como motivo os altos impostos cobrados sobre a população nordestina. Então acabou acontecendo que para que Dom João realizasse as benfeitorias no Rio de Janeiro, ele precisou de aumentar a carga tributária. E como nesta época o ciclo do açúcar estava em decadência, a elite pernambucana pegou em armas, inspirada por ideais iluministas, e organizou uma rebelião contra o domínio português que rapidamente foi sufocada. Já outra revolução foi a Revolução do Porto, em Portugal. Bem, essa revolução teve como pano de fundo, podemos dizer que, basicamente, o seguinte: os portugueses e os ingleses se uniram para expulsar as tropas francesas. Enquanto que Dom João estava no Brasil, Portugal foi governada por um general inglês chamado de Lord Beresford. Lord Beresford ele governava Portugal de uma maneira tirânica. E as elites liberais, elas queriam o quê? Elas queriam um regime liberal. Então, os políticos das cortes portuguesas, eles reassumiram o comando da nação e, através da Revolução do Porto, eles redigiram uma Constituição. E eles solicitaram que Dom João retornasse para Portugal e governasse como rei constitucional. Então, acabou acontecendo que Dom João ele regressa para Portugal e ele aceita a Constituição. Lembrando que o tipo de monarquia predominante em Portugal era a monarquia absoluta. Então houve um conflito de interesses entre os absolutistas e, sobretudo, os liberais. E daí, no entanto, prevaleceu a causa liberal. Só que nós temos que levar em consideração que, enquanto as cortes portuguesas elas eram favoráveis ao liberalismo, elas eram favoráveis a alguns ideais iluministas, no sentido de política externa, eles pretendiam a recolonização do Brasil. Eles queriam restabelecer o pacto colonial e eles queriam tirar todos os benefícios adquiridos pelo Brasil, principalmente no Congresso de Viena, com a sua elevação à categoria de Reino Unido. Com a Revolução do Porto, Dom João VI ele é obrigado a voltar para Portugal, porque era o objetivo das cortes fazer com que toda a família real retornasse e o Brasil voltasse a ser uma colônia. Só que Dom João ele tinha planos diferentes para o Brasil. Dom João ele já tinha ali, como eu posso dizer assim, determinado os rumos da emancipação política do Brasil. Tanto que Dom João regressa para Portugal, só que, porém, ele deixa o seu filho mais velho, Dom Pedro, na condição de príncipe regente do Brasil. Tanto que o próprio Dom João, antes de retornar para Portugal, ele havia ordenado a Dom Pedro o seguinte: Pedro, se for para o Brasil se separar,
que seja para ti que me has de respeitar do que para qualquer aventureiro. Então, ou seja, Dom João ele introduz as melhorias no Brasil com o objetivo de tornar o Brasil livre do domínio português. Só que, porém, né, Dom Pedro, que futuramente se tornaria Dom Pedro I, ele continua no Brasil. Só que a permanência de Dom Pedro desagradou as cortes portuguesas, que começaram a exigir o seu retorno. Ou seja, as cortes portuguesas começaram a mandar várias cartas, várias ordens, inclusive ordens de prisão, para que Dom Pedro deixasse o Brasil, regressasse a Portugal, e as cortes portuguesas, consequentemente, iriam, né, tirar os benefícios do Brasil e tentar recolonizá-lo novamente. Então, conforme nós podemos observar, um clima de insatisfação pairava sobre o Brasil. Dom Pedro, ele não queria regressar para Portugal, ele não queria obedecer às determinações que as cortes portuguesas haviam determinado. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I ele resolve ficar no Brasil. Ele resolve ficar no Brasil questionando as ordens portuguesas. Tanto que esse dia ele ficou conhecido como Dia do Fico. Nesse dia, o Dom Pedro I, né, ele disse aquela célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E daí, no entanto, acabou acontecendo, né, que o governo de Portugal, as cortes, ela tinha eliminado todas as medidas que Dom João havia determinado para o Brasil. Todos os decretos que Dom João havia determinado para o Brasil, todos os decretos de Dom Pedro, havia sido anulado. Isso tanto que no dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro estava voltando de Santos para São Paulo e ele havia recebido, né, cartas na qual estava solicitando o seu retorno. Inclusive ele seria preso e levado para Portugal à força. E inclusive todas as decisões que ele e o pai dele haviam determinado tinham sido anuladas. Então Dom Pedro ele viu que não tinha saída e ele proclama a independência do Brasil, oficializando a separação do Brasil frente a Portugal. Então, a partir do momento que Dom Pedro I ele dá o grito de independência, né? Tanto que questiona-se muito se houve o grito ou se não houve. Mas, a partir do momento que Dom Pedro ele decreta a independência do Brasil, o Brasil torna-se uma nação livre do domínio português. Dentre as consequências desse processo que culminou com a independência do Brasil, nós podemos mencionar Dom Pedro I ele teve, né, que enfrentar uma oposição de portugueses aqui no Brasil. Então, a maioria dos postos das Forças Armadas estavam sob o comando de portugueses. Alguns portugueses se aliaram com Dom Pedro e outros ficaram contra ele. Tanto que Dom Pedro ele precisou de um auxílio militar da Inglaterra, que enviou para cá várias tropas mercenárias para auxiliar na guerra. Então, após a derrota das tropas portuguesas sediadas no Brasil, o Dom Pedro I ele conseguiu eliminar a oposição. E, posteriormente, ele foi coroado como imperador do Brasil, com o título, né, de Dom Pedro I. Então, após a independência, Dom Pedro, por ser filho do monarca português, ele adotou como sistema de governo a monarquia. E daí, no entanto, ele adotou o sistema de governo como monarquia para que assim ele pudesse, como eu posso classificar? Para que ele pudesse, digamos assim, agradar a Europa. Então, ou seja, no aspecto político, Dom Pedro I ele não estava voltado com uma política externa a nível continental. A política externa de Dom Pedro era voltada para a Europa. Então ele acreditava que um país independente, com o título de uma monarquia, iria conseguir estabelecer melhores relações com as nações europeias. Tanto, né, que o primeiro país
a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América, porque existia aquela lei da doutrina Monroe, que por essa lei determinava que os Estados Unidos iriam reconhecer a independência de qualquer país que se declarasse independente. E, inclusive, os Estados Unidos iriam impedir qualquer invasão externa do território americano por potências estrangeiras. Só que, porém, no entanto, acabou acontecendo que o processo de independência do Brasil não teve a participação popular, foi um processo dirigido pela aristocracia, pelos grandes fazendeiros. Então acabou acontecendo que o processo de independência, o fim do pacto colonial, não implicou em mudanças econômicas e sociais. Por quê? O sistema econômico brasileiro, ele ainda continuou sendo aquele modelo agrário, baseado na monocultura de um só produto, na sua possível exportação e na grande utilização da mão de obra escrava. Então, como consequência, os senhores têm que levar em consideração esses aspectos. A independência do Brasil foi dirigida pelas elites. Não houve mudanças econômicas e nem sociais, porque geralmente as elites elas não queriam mudanças profundas na sociedade, eles não queriam mudanças revolucionárias. Só houve uma troca, digamos assim, de patrão, só houve uma troca de comando. Mas a situação econômica, social e política manteve-se na mesma situação. Bem, por hoje eu termino por aqui. Eu agradeço a você